Oi, pessoal. Eu estou falando aqui com vocês hoje por causa de uma consulta que foi liberada pela Anvisa, uma consulta pública, que é para a regulamentação de cigarro eletrônico, né? Que são os DEFs, que a gente chama, que é dispositivo eletrônico para fumar, pod, né? São, entre outros nomes, desde 2009, que a comercialização, a importação e a propaganda dos dispositivos eletrônicos é proibida no país, né? Apesar disso, hoje a gente ainda tem 1 milhão de pessoas, mais ou menos, usando isso. Felizmente, esse número vem caindo e o que a gente está discutindo hoje aí é o que vai acontecer, o que é melhor para o país, o que é melhor para a saúde das pessoas do país, que é ter essa liberação de comercialização e tudo, ou se é melhor manter essa proibição, né? Minha posição realmente hoje eu sou a favor de manter a proibição e eu vou colocar alguns pontos aqui que eu acho importantes para a gente discutir, né? Então a gente vai falar um pouco sobre tabagismo. Hoje no Brasil tem mais ou menos 12%, 13% das pessoas que fumam, né? Só para vocês terem ideia do impacto disso, hoje mais ou menos 71% dos casos de morte por câncer de pulmão está ligado ao cigarro, pela OMS, né? 42% dos casos de doença respiratória crônica, 10% de doença cardiovascular. E o cigarro ele impacta numa série de outros tumores, cabeça e pescoço, esôfago, bexiga, pâncreas, colo retal, esses problemas de câncer estão relacionados ao cigarro. A gente sabe que o fumo reduz a expectativa de vida em 10 anos, mais ou menos. E só uma coisa importante para as pessoas: se a pessoa para de fumar antes dos 40, esse risco de morte aumentado reduz em 90%. E lembrando que qualquer momento em que a pessoa para, rapidamente ela começa a ter uma diminuição dessa mortalidade. Então, a grande recomendação é não fumar, né? Hoje, a maior causa externa de mortalidade no mundo é o tabagismo. Então, quando a gente vai falar sobre essa parte dos dispositivos eletrônicos, do cigarro eletrônico, a gente tem que entender hoje que isso ainda isso é tabagismo do mesmo jeito. A indústria do cigarro está vivendo um problema hoje porque que o tabagismo está diminuindo no mundo. Então, ela vai buscar naturalmente alguma forma de tentar vender mais. A gente tem que lembrar que a empresa ela tem um foco no lucro e no acionista, né? Isso é uma coisa que acontece em qualquer empresa, isso é normal. E você, normalmente, como um gestor público, principalmente, você vai pegar o que tem de bom na empresa, do que a empresa produz, e vai tentar neutralizar o que tem de ruim. No caso do tabagismo, especificamente, eu só consigo ver problema, eu só consigo ver coisa ruim, né? Então, você tem o problema ainda do fumante passivo, né? Hoje, uma grande parte de pessoas morre só porque tem contato com o fumante. E uma coisa importante do dispositivo eletrônico para fumar é que o futuro é bem certo. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Tem eventos de pessoas que morreram, assim, tiveram uma pneumonia que chama pneumonia lipoídica, que foi um quadro agudo, que a pessoa pode desenvolver uma lesão pulmonar grave rapidamente, né? E isso aí é um problema. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Como é que isso se compara no longo prazo ao tabagismo convencional? O problema todo é que, na prática, a gente vai levar um tempo para conseguir entender exatamente quais vão ser as consequências disso tudo. O tabagismo levou um tempo grande até conseguir entender exatamente o impacto dele na saúde das pessoas, o quanto ele prejudicava, o quanto ele causava doença. Então, isso pode, às vezes, levar décadas para você entender o potencial futuro. E se a pessoa já fuma hoje, se você só for descobrir lá na frente, pode ser que isso seja uma coisa muito, muito ruim para todo mundo, né? Na parte de tabagismo, o Brasil é um exemplo para o mundo, né? O Brasil hoje coisas que o Brasil é uma referência mundial, uma delas é a política anti-tabagismo. E isso, o Brasil, ele tem que continuar com essa aí, tem que tratar esse dispositivo eletrônico como se ele fosse... Ele é um tabagismo da mesma forma, você tem que tratar como se fosse a indústria do cigarro. A indústria, como eu falei, sempre vai tentar vender mais, né? Tem aquela história de ajudar na parada do tabagismo, mas isso não é. Individualmente pode ser que uma pessoa ou outra possa ajudar, mas hoje o grande problema é que quem está começando a usar são os adolescentes.
Então, na prática, o que você está fazendo é muito mais abrir uma porta para que as pessoas usem do que realmente ajudando alguém a parar de fumar. E você tem toda uma coisa da parte de uma chamada tecnológica, você tem muito mais chance de manipular o que está ali dentro daquele dispositivo, né? Alguns têm mais nicotina do que o cigarro, vi alguns que têm uma quantidade tão grande que é como se a pessoa fumasse maços de cigarro por dia, dependendo da quantidade que ela usa. Então, isso, a grande pergunta é se a legislação vai atrapalhar ou ajudar, porque a grande meta é que as pessoas não fumem, né? Essa que é a grande verdade. Então, que a gente tem que entender? Que o ideal é restringir o acesso. O ideal é que as pessoas não cheguem nele, porque hoje, se o Brasil é um dos lugares que tem a menor quantidade de jovens fumando, é porque a gente teve essa restrição, né? Hoje na Inglaterra, mais ou menos 1 em cada 5 adolescentes usa cigarro eletrônico. Então, essa restrição que vem desde 2009, ela com certeza contribuiu para que o Brasil tenha uma quantidade menor do que a boa parte do mundo de pessoas usando isso e vem numa queda. Se a gente libera isso, você ter mais facilidade de acesso, naturalmente isso vai aumentar o volume de uso desses cigarros eletrônicos, e quem mais vai ser abordado vão ser os jovens, né? E, então, essa percepção de que você vai estar ajudando de alguma forma, isso é uma forma que a indústria vai tentar vender sempre, mas isso não é a realidade. E realmente, se a legislação pode melhorar alguma coisa, é muito difícil de dizer. Então, aprovar a comercialização para depois legislar, minha impressão é que isso vai ser você vai ter mais chance de aumentar o volume de uso em pessoas que nunca usaram do que realmente de trazer algum benefício. Porque contrabando você sempre tem, tanto que hoje você é proibido no Brasil, você tem 1 milhão de pessoas usando. Então você vai ter o contrabando, mas o quanto a legislação realmente vai reduzir isso? O contrabando do cigarro não diminuiu com a legalização do cigarro. Hoje, o número que eu tenho do pessoal do INCA é que mais ou menos 40% dos cigarros que são fumados no Brasil são contrabandeados. Então isso não vai controlar o contrabando, não vai controlar a vida externa. Então a sensação que dá é que realmente isso pode prejudicar. O ideal é restringir o acesso, né? Mas independente disso, como você vai ter pessoas que ainda fumam, que vão usar, né, seja por contrabando, seja por que motivo for, manter clara essa política anti-tabagismo. O Brasil é uma referência mundial nisso, né? O Brasil hoje se tem um marco, que é uma coisa importante que a gente tem como SUS, como saúde no Brasil, uma delas é essa parte do anti-tabagismo. A gente realmente tem um percentual de pessoas fumando muito menor do que a média do mundo. Isso é uma coisa importante, né? Não pode tratar o cigarro eletrônico como se ele fosse alguma coisa menos nociva, como se ele fosse menos ruim do que o fumo, o tabagismo convencional. Não tem nenhum dado que prove que isso acontece. Existem estudos mostrando que existe mais, estudo feito fora, que mostra que tem mais de 1.000 substâncias no cigarro eletrônico. Você pode variar nível de nicotina, você não sabe o que vai ser combinado. É muito mais fácil, provavelmente, você manipular aquilo que está sendo colocado ali no dispositivo para as pessoas fumarem. Então não dá para tratar como uma coisa menos nociva e a gente realmente não tem ideia do que pode acontecer no longo prazo. E de qualquer forma, a gente tem que ter uma coisa importante para o país, é que os estudos clínicos, a gente tem um estudo clínico cada vez mais focados nisso para identificar precocemente qualquer alteração de saúde mais grave, de curto prazo, e até de longo prazo, que esse tipo de dispositivo pode causar, para a gente realmente entender com clareza qual é o impacto real disso na saúde das pessoas. Então, essa aprovação, essa liberação de comercialização, e principalmente de propaganda, não pode nunca acontecer isso, né? E se por acaso acontecer de ter alguma comercialização, alguma liberação, basicamente deixando claro, eu sou contra, tem que jogar um imposto muito alto. Tem que botar um imposto que dificulte a pessoa a comprar, porque, na verdade, tem uma relação, né? Quanto mais alto o preço, mais difícil das pessoas ter aumento de volume de uso. Tanto é que uma das estratégias da indústria do tabaco hoje é você não aumentar o valor, porque conforme o tempo vai passando, com a inflação crescendo ao longo dos anos, você tem um preço que na prática é cada vez menor. Isso é para competir com
o contrabando e para você também poder facilitar o acesso para as classes com um poder aquisitivo mais baixo. Então, deixando claro, a gente começou aí essa consulta pública. Queria deixar claro que a minha posição é contrária à liberação, é contrária, e a gente tem que continuar fazendo todo um trabalho em cima do dispositivo eletrônico, do cigarro eletrônico, não tratar dele como uma coisa menos grave do que o tabagismo, que mata tanta gente, né? A maior causa de mortalidade por causa externa. Então, eu só espero que nessa consulta pública que consolide isso e que a gente continue mantendo essa restrição do uso do cigarro eletrônico, porque com isso a gente com certeza aumenta muito a chance de cuidar melhor da saúde da nossa sociedade, tá bom? Um abraço para vocês.